Boa noite, meus queridos, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui de novo. Eu sou Alexandre Silva e esse aqui é o Lendo a Bíblia de Capa a Capa, um grupo que nós separamos para que nós possamos ler a Bíblia inteira. E o intento nosso é conhecer um pouco mais a palavra de Deus, né? Nós não temos a pretensão de explicar a Bíblia toda, até porque não temos o poder do Espírito Santo. Somos apenas um canal por onde ele tem liberdade de passar, né? Então, que ele tenha a plenitude e a liberdade aqui, e no seu coração também, para explicar todas as coisas que falaremos no dia de hoje. Meu muito bem-vindo a todos vocês. Hoje nós vamos ler Êxodo, capítulo 21 até o 25, ok? Bem-vindo, Cleberson, que chegou aí. E vamos avançando agora, porque já estamos no horário, e sempre eu gosto de fazer no máximo em 1 hora, né? Eu sei que tem horas que dá vontade de continuar e tudo, mas nós estamos tentando manter de uma forma que fique fácil para todos verem e participarem, ok? Então, nós estávamos falando de Moisés, que tirou o povo do Egito, aí os milagres que aconteceu no Sinai, tudo aquilo, Deus preparando mandamentos, Deus preparando as informações da lei, e aí agora nós vamos pegar algumas leis específicas, né? Estas leis específicas, Deus deu para os judeus para que ele aumentasse a intimidade deles com os judeus, ok? Então, hoje nós começamos pelo capítulo 21 e vai tratar a respeito da lei dos escravos. Então, o que é essa lei dos escravos? Deus, ele tinha com Israel algo especial, porque o que aconteceu? Israel foi escravizado por causa da sua desobediência. Então, nós vamos notar que durante todo esse processo da libertação de Israel, Deus quer lembrar para Israel que eles eram escravos. E como eles foram livres da escravidão, eles também têm que lembrar de ter zelo com aqueles que vão trabalhar e servi-los. Então, do verso 1 ao verso número 11, vai ter várias leis aqui que vai estar dando algumas dicas. Um exemplo bem fácil, ó, ele fala no versículo 2, se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Então, ó, veja, como eles, sendo hebreus, teriam um escravo hebreu? Existem algumas normas. Então, por exemplo, uma pessoa deve a alguém. Se ela não tem dinheiro para pagar, ela pode pagar com trabalho. Se essa pessoa não precisa desse trabalho, este homem ele vai ter que entregar bens, seus bens. Se esse homem não tem bens, ele tem filhos. Se ele não tem filhos, ele pode ser escravizado. E, no último caso, a esposa dele é levada como escravo, né? Mas, como Deus é um Deus justo e fiel, ele fala assim, ó, você não pode ter essa pessoa como escravo mais de 6 anos. Por quê? Por causa de uma das leis, né? É uma das leis que a cada 7 anos tinha que devolver as coisas de quem te deve e a liberdade de quem é escravo. E a cada 50 anos é a lei do jubileu, é o ano do jubileu. Então, a cada 50 anos, tudo de todos que você pegou como forma de pagamento deveria ser devolvido. Ou seja, ninguém ficaria sem nada, né? Como eles viviam muitos anos, logo 50 anos não era tanta coisa para eles, né? Então, isso aí, eu estou sendo bem breve, só para vocês entenderem, ok? Do verso 12 ao verso... aí vai encerrando. Esse é um exemplo, né? Aí ele vai falar de exemplo, ó, por exemplo, ó, 21:7. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, lembra que eu falei? Ó, esta não ficará livre como ficam os livres, os escravos dos homens.
se ela não agradar ao seu senhor, que a comprou, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada, não poderá vendê-la a um povo estranho, por isso será deslealdade para com ela. Então, existem algumas formas, né? Deus, ele não quer escravos, mas como ele sabe que o ser humano é complicado, Deus, ele vai pondo limites para que os seres humanos não extrapolem, né, essa parte. Então, ó, do verso 12 ao 36, nós vamos ler vários tipos de leis sobre violência, né? Então, aqui vai constar lei de tudo que é tipo de violência, né? E tanto é que os nossos códigos penais, apesar de a maioria ser lei romana, né, a lex romana, mas você vai ver que essa lex romana tem muita coisa daqui, né? Como o próprio código de Hammurabi também é usado para a lei, né? Então, do verso 12 ao 36, vocês vão ver em vários versos como se fosse um código civil, mas esses pontos também eles são interessantes em vários versos. Ó, olha o verso, por exemplo, do Êxodo 21:15. Olha aí o verso, ó, abre aí. Claudinho, grifa aí para nós aí o 21:15 aí, para esse povo pegar aí. Olha aí, ó. Claudinho grifando aí, ó. Tá vendo? Olha o que fala o 21:15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Não tem nenhum acréscimo, é muito papo. Tá aí, ó. Quem feriu seu pai ou sua mãe vai ser morto. Acabou. Olha o verso 16, ó. Quem raptar alguém e vender ou for achado na sua mão, será morto. Pergunta, por que esse verso 16 está aí? Quem souber é para falar. Está bem óbvio. Olha, lê o texto que você vai ver uma pessoa aí. Bora, povo. Pastor Ale, pode ser que é por Maria. Estou te vendo, Maria, pode falar. O verso você está falando por José? Yes! Yes! É por causa do José. Então, agora já virou lei. Virou lei. Então, ó, ninguém, ó, tá aí, ó. O que raptar alguém e o vender e for achado na sua mão será morto. Então, agora é uma lei. Você está vendo? Como que Deus já está tomando cuidado das coisas? Olha o verso 17. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe vai ser morto. Lembra que eu falei do Rúben, o filho mais velho do Jacó? Ele deitou com a Bila. Isso aí é uma maldição que ele levantou. Tanto que a bênção dele foi bem diferenciada dos irmãos. Ó, aí nós vamos entrar no capítulo 22. Esse aqui, ó, pessoal, eu não estou falando cada um dos versículos, porque são leis que vão sendo aplicadas. Tem vários, ó. Tem várias leis. Isso aqui é um código civil. Olha aqui, ó. Capítulo 21, verso 22. Olha o que diz, ó. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem a causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher grávida e pagará com os juízes, como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave à mulher, então o castigo será vida por vida. Olha o 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, sofrimento por sofrimento, golpe por golpe. Tá vendo? Olha o verso 26. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ó, é um escravo, ou o olho da sua escrava, e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Eu sei que
para alguns de nós, isso pode soar como pouco, né? Poxa, mas cegou ele. A dente tem bastante, mas olho só tem dois, né? Mas você vê que Deus, ele conhece a raça humana e ele sabe, por isso ele já faz o seguinte, ó, feriu assim, perdeu, tem que dar a liberdade. Ok? Tranquilo até aí? Então vamos avançar. Êxodo 22. Aqui, ó, nós vamos ler um monte de leis acerca de propriedade. Então, essas leis, elas vão trabalhar tudo que tem a ver com propriedade. Olha, por exemplo, ó, eu separei aqui alguns, só para a gente poder falar alguma coisa sobre isso. Olha aqui, ó, verso 2, 22, 2. Ó, verso 22, 2. Grifa aí para nós, Claudinho. Olha aí, ó. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. O ladrão deverá fazer a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. Então, ó, tá vendo? Ó? Se for de dia, quando o homem tem a condição de ver e tudo e se defender, ele não pode matar. Mas se for à noite, ele pode matar. Mas, Ale, qual a diferença? A diferença hoje é que você tem aí as companhias elétricas que iluminam a sua casa, a sua rua e tudo. Lá não, lá era tudo escuro. Era uma lamparina de óleo que mantinha a luz. Então, você só viu o vulto. Então, Deus aqui está permitindo o direito de defesa, ok? E muitos países querem tirar o direito de você se defender, né? Então, essa aqui é uma dessas, né? Que ele foi. E nesses outros versículos, eles vão tratar da questão de posse, uma lei específica tanto para cuidado quanto para quem rouba, uma lei para mau uso de uma ferramenta ou qualquer tipo de acidente que aconteça com ferramentas, materiais e até animais. Eu separei aqui algumas, ó. Olha do verso 16 ao 31. 16 ao 30. Antes, deixa eu pegar mais uma aqui. Deixa eu pegar aqui essa daqui, que eu achei interessante. Ó, 21, 35. Ok? Tá fácil aí? Olha lá, ó, 21, 35. Se o boi de um homem ferir o boi do outro, ó, você tá vendo? Ó, bicho com bicho. E o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará o boi por boi, porém o boi morto será seu. Então, você está vendo o cuidado de registrar essas coisas? Então, você vê o cuidado de Deus registrar essas coisas. Agora, ó, do verso 16 ao 31, o verso 16 ao 31, nós vamos trabalhar de outra coisa agora. Olha lá, ó. Isso, do verso 16 ao 31, nós vamos trabalhar as leis religiosas. Olha aí, ó. Leis religiosas. Então, tá vendo? Ó? Leis da propriedade, aí, leis civis e religiosas. Eu separei aqui, ó, o capítulo 22, 18. Cláudio, tem alguém querendo falar? Cláudio? Oi, Ale, acho que alguém está com o microfone aberto, só isso. Pessoal, se você não tem pergunta, deixa fechado para não ficar nenhum som extra entrando aqui, para a gente não ficar confuso. Porque quando entra som, eu sinto a impressão que vocês querem perguntar. E aí, para ir bacana. Leis civis e religiosas. Ó, eu separei o capítulo 22, 18. Olha o que está escrito. Ó. Olha como é direta. A feiticeira não deixarás viver. Tá vendo? Ó, ele é taxativo. Por quê? Porque Deus ele abominou a idolatria.
Então, aqui é claro essa lei. Olha o 19. Quem tiver coito com animal será morto. Tá vendo? Ó? Quem tiver relação sexual com animal deve morrer. Você tá vendo? É direto o negócio. Olha o 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Não pode, por isso que a oferta verdadeira, nós vamos ver na palavra de Deus, que é o quê? É atender e proteger o órfão e a viúva. Né? Olha o 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então, ele está falando assim, ó, se você for emprestar dinheiro para algum hebreu, não cobre juros. Não cobre juros. Tá vendo? Então, assim, está tudo esclarecido. Mas aí ele vai dar os contrapontos. Olha o 28. Contra Deus não blasfemarás e nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Você está vendo? Ó? Tudo isso aqui são leis civis e religiosas. Teve um caso, que eu não lembro exatamente onde está, que teve um cara que começou a xingar, cuspir, tacar pedra em Davi, e aí os soldados já foram lá para matar ele, porque está na lei. Mas aí o Davi falou assim, ó, deixa ele, porque se ele estiver certo, Deus vai julgar a mim. Mas se ele estiver errado, Deus vai julgar ele. Então, você vê como que Davi era quebrantado. Por isso que Deus fala que era um homem segundo o coração dele, né? E aí nós vamos entrar no capítulo 23. O capítulo 23, ele vai tratar de falso testemunho e injúria. Ele vai trabalhar contra falso testemunho e injúria. Olha o versículo do 1 ao 5. Ó. Esses versos, ele resumem bem. Ele está falando assim, ó, faça o bem e não importa quem. Não queira para os outros aquilo que você não quer para você mesmo. Então, você vê como que Deus ele vai fazer as coisas acontecer? Deus ele está falando claramente para eles lá, ó, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Do verso 1 ao verso 5 do capítulo 23. Só que aí do verso 6 ao verso 9, ele já escala um grau. Por quê? Porque até aí ele vem falando dos povos, das pessoas. Então agora ele escala, que é os deveres dos juízes. Então agora é o povo que julga. E aí olha o que ele fala, ó, ele dá um resumo, ele fala assim, ó, juízes, julguem com justiça, cuidado com as testemunhas e cuidado com os juramentos falsos. Não aceitem suborno e lembrem-se de cuidar direito dos estrangeiros, porque vocês também já foram estrangeiros no Egito. Então, talvez aquele juiz que queria fazer uma vista grossa lá, né, quando fosse um estrangeiro, não é povo hebreu, aí Deus está falando assim, ó, cuidado com o estrangeiro, você foi estrangeiro no Egito, né? Eu fico pensando isso lá no Brasil, né, que é uma moda que esses juízes lá estão fazendo. Quando cair diante dessa lei, está pego, né? E também o verso 10 e o 11, ele vai trabalhar a questão do ano do descanso, né? Ele vai trabalhar a questão do ano do descanso. Por quê? Porque os judeus, os hebreus, os judeus, tanto faz, eles tinham que trabalhar a terra 6 anos. O 7º ano, eles não podiam trabalhar a terra com nada. Mas a lei, por que eles não podiam trabalhar a terra com nada? Porque o 7º ano era o ano do descanso. Ó, verso 10 e 11. Ó. Olha lá. Ó. O 7º ano e o 7º dia. Durante 6 anos você semeará a sua terra e colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano deixa a terra descansar e não cultive. Para que, olha aqui o motivo, ó. Para que os pobres do seu povo achem o que comer, e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e o mesmo com o seu olival. Então, ó, as pessoas tinham 1 ano, então eles pegavam o azeite, eles guardavam nesse ano. Por quê? Porque agora vai ter 6 anos. Então, tudo bem, ele vai trabalhar em tudo, mas como vocês aqui no Canadá e nos Estados Unidos, se não trabalha, não tem. Né? Então, eles tinham essa reservazinha aí,
quando trabalha, usa o do trabalho. Acabou o trabalho, usa o da reserva. Então, até nisso, Deus se preocupou com cada um dos seres humanos dessa terra, né? E isso é maravilhoso. Olha o verso 11, nós já fomos, o 12 e o 13, ó. O 12 e o 13. O verso 12 e o 13, ó. Tenha atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado e nem pronunciado por vocês. Você está vendo que Deus, ele deu a lei lá, que a feiticeira deve morrer. E aqui ele continua orientando, ó. Não tragam deuses estranhos, porque senão vocês vão se corromper. E aí, uma vez corrompido, né? Aí vai ser cada vez mais complicado. Êxodo, capítulo 23, o verso 12, diz assim: 6 dias farás a obra da tua mão, mas no 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Olha o 13. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos no nome de outros deuses, nem vos lembrei, nem faça sair da sua boca. E aí, aqui já começa uma parte legal, e é feito até hoje. Do verso 14 ao 19, vai acontecer as festas. Essas festas são as 3 festas principais, ok? Eles têm várias festas, né? Tem 5 ou 7 festas que são as primordiais. Mas de todas as festas que os judeus têm, 3 são as top de linha que ninguém pode ficar fora. A primeira é a festa dos pães asmo, que é a Páscoa. Lembra que eles comeram essa Páscoa saindo do Egito? Aquele pão sem fermento, lembra? Eles saindo, cozeram um cordeiro de 1 ano, aí comeram, lembra que nós anotamos lá? Comeram com uma família, se a família fosse muito pequena, assim, tinha que ser 2 ou 3. Então, essa é a primeira festa, a festa da Páscoa. A segunda festa é a festa da cega, ou a festa das colheitas. Provavelmente Caim era desse time aí, né? Porque era agricultor. Essa festa da colheita é onde o povo plantava, e aí ia lá na colheita, recolhia e levava direto. Não fazia que nem o Caim, levava para casa primeiro. Levava direto para o templo. Porque se Caim tivesse levado direto para Deus, teria sido aceito. Lembra que Deus pergunta assim: Caim, se você fez o certo, por que você está de beicinho aí? Se você fez o que era justo e direito, por quê? Agora, se você não fez o certo, o pecado já está batendo aí na porta do seu coração. Por quê? Porque Caim recolheu tudo, levou para casa e de dentro da casa dele separou o melhor que tinha lá para levar para Deus. Mas a lei é a mesma coisa. Não é, não. Ele levou primeiro para ele. Ele pensou primeiro na casa dele e não na casa de Deus. Mas a lei é a mesma comida, sim. Mas Deus está julgando aí a atitude. Deus está julgando a atitude. Porque Abel já separou o cordeiro lá no curral, foi só cevando. Quando ele foi buscar o cordeiro, ele não passou na casa dele para dar um banho no cordeiro, botar uma fita vermelha. Não, ele catou do curral e levou. Entende? Então, essa aí é uma questão que a gente tem sempre que lembrar. Porque Deus, ele quer nossas primícias. A festa das primícias, né? Ou a festa dos tabernáculos. Silvio Santos falava muito disso lá no Brasil, que por 7 dias eles dormiam em tenda. Não importa se o camarada só tem um barraquinho ou se ele tem uma mansão, igual o Silvio. 7 dias eles armam tendas e dormem no chão. Por quê? Porque eles têm que lembrar que lá no Egito eles moravam em tendas, em volta do tabernáculo, e todos dormiam no chão. Então, na festa das primícias, né, eles vão levar as primícias que eles fizeram na festa da colheita, e também eles vão dormir em cabanas, né? Alguns acho que chamam de festa das cabanas também. Do verso 20 ao verso 30, pessoal, tá indo tranquilo aí? Tá indo sossegado aí? Ô, Su, que bom que você chegou. Maravilha.
É isso aí. Tá indo tranquilo, né? Ok? Ô Luiz, que bom que você chegou também, nego. Maravilha. Glória a Deus. Emerson, bom que você tá na área aí também, filho. Te amo. Então, ó, vamos lá. Tô voltando, hein? Porque, ó, se tiver um break aí, me avisa. Então, olha lá. Agora, do verso 20 até o 33 do capítulo 23, do verso 30 ao 33, né? Deus promete a posse da terra que Moisés vinha vindo, né, com Arão, aí depois vai, e aí Josué entra na terra, né? Josué consegue entrar lá, consegue capturar toda a terra, e aí dessa captura vai ser dividido, né? Então agora Deus promete a posse dessa terra. E Deus se compromete com os judeus que vai enviar o anjo dele antes. E que se eles fossem obedientes, Deus ia entregar todos os inimigos na mão deles. E não haveria no meio deles, ó, esterilidade. Lembra quantas mulheres estéreis? As primeiras mulheres mais importantes da Bíblia, né? É só você ver a esposa de Isaac, a Sara. É só você ver, ó, uma leva que vem de esterilidade. A esposa do Zacarias. Só a Maria lá, né, com José, que não teve esse problema. Mas um monte deles você vê que teve esterilidade. Por quê? Porque foi desobediente, né? Mas Deus falou, se vocês forem obedientes, não vai ter esterilidade, nem doença no meio do meu povo. E, ó, eu achei interessante que tem uma versão que ele fala assim, ó, em nenhuma das pragas do Egito estará sobre vocês. Ó, você vê como que o nosso Deus é justo e fiel, hein? E também advertiu que eliminasse todos os inimigos que adorassem deuses estranhos, porque assim eles não cairiam em nenhum tipo de cilada. Aí nós vamos chegar no capítulo 24. Eita Deus, hein? Ó, hoje nós estamos bem na foto. Glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 24. A aliança de Deus com Israel. Deus, ele faz uma aliança com Israel, né? Do verso 1 ao verso 11, capítulo 24. Deus chama Moisés. Deus chama Moisés, deixa eu só corrigir o negócio aqui para mim não deixar mancada, porque quando vocês forem procurar lá vai ter. Aí, olha lá, Deus chama Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Põe um grifozinho aí, ó. Se você tem um marca-texto, marca esses dois nomes aí, ó, Nadab e Abiú. Esses dois cabas safados vai dar trabalho, viu? Marca ele aí. Põe você tem caneta, passa um tracinho embaixo do nome dele. Se você tem um marca-texto, vai lá e, ó, marca esses dois nomes aí, que vocês vão lembrar deles. Nadab e Abiú. Esses dois vão dar um trabalho que Deus vai ter que passar um raio neles. Aí, ó, e depois manda chamar mais 70 anciãos de Israel para adorar de longe, lá no Monte Horebe. Mas Deus fala assim, Moisés, eles vão ficar, mas você vai subir. Vocês estão vendo que, de novo aqui, ó, verso 1 ao 11, ó, chama Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70. Lembra que lá atrás o Jetro pediu para o Moisés separar homens para ajudar a julgar? Olha eles aqui de novo, ó, tá vendo? Faz um marquinho aí embaixo, ó, 70 anciãos, que, ó, muito provavelmente é o mesmo time que estava lá, quando o Jetro falou, Moisés, esse peso, elege homens, olha eles aí, tá vendo? E aí, eles vão até o pé do Monte Horebe, mas só Moisés vai subir. Aí, Êxodo, capítulo 24, verso 3, olha o que diz. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu em uma voz só. Olha que povo com coração duro. Eles responderam, olha a resposta deles, ó. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E aí, de novo, esses camaradas caem em contradição. Por quê?
porque eles vão ficar resmungando, perturbando, torturando Moisés, reclamando, né? Lembra lá da água, das codornizes, eles lembrando do Egito, dizendo que não tinha sepultura suficiente, aí por isso foi morrer no deserto. Esse povo é um povo duro de coração. E aí olha o que acontece. No verso número 5, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho. Olha o 6. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade ele espargiu sobre o altar. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Pessoal, de novo esse pedacinho, ó. Olha o verso 8 aí, ó. Grifa o verso 8, por favor, Cláudio. Olha aí, ó. Tá grifado já, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó, no verso 8, ó. Então Moisés pegou aquele sangue e eu vou trocar essa palavra para ficar mais fácil para você, ó. Então Moisés pegou aquele sangue e jogou em cima do povo. E olha o que ele disse: este sangue é o sangue da aliança que Deus fez com você, de acordo com toda a palavra que ele deu. Pessoal, que sangue é esse que está sendo jogado desse povo? Cri, cri. Que sangue é esse? Pastor, é o mesmo sangue. O sangue da aliança é o sangue da aliança de Jesus, né? Yes, é o sangue de Jesus. Aí o outro aí do lado pensou assim, mas disso eu sabia, então por que não falou? Entendeu? Então, olha que bacana, ó. Esse sangue que foi jogado em cima é o sangue, cadê aqui, ó, verso 8. Pegou o sangue e jogou em cima do povo. E ele falou assim, ó, esse aqui é o sangue da aliança que Deus fez de acordo com estas palavras. Ok? As palavras que ele está dando para o povo de Israel aqui é a lei. Certo? Mas quem que é a palavra de Deus? Quem que é a palavra de Deus? Vai, Clebão, que eu estou ligado que você já está aí ó, fumegando o dedo. Quem é a palavra de Deus? Com certeza é Jesus. Hein? É Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Ó. Então, esse sangue e essa palavra é a mesma pessoa. Olha que lindo. Olha que lindo. Já está lá no Velho Testamento. O problema é que eles não querem enxergar. Que bicho que morreu para dar esse sangue aqui? Vai, Clebão, que você já está aí com o dedo. Cordeiro. O cordeiro. E quem que é o cordeiro de Deus? Jesus. Olha aí, ó. Você está vendo que estava tudo lá. Estava tudo lá o tempo inteiro. O problema é que as pessoas não querem enxergar. Aí, ó, no verso 12 até o 18, o Moisés chega lá com os anciãos no pé do Monte Horebe, e aí o Moisés acorda bem cedo e leva os anciãos, Arão, Ur, Caleb, leva Moisés. E aí, olha o que acontece. Quando chega lá, Moisés fala assim, ó, Arão, Ur, fica aqui. E, se for necessário, julga as coisas desse povo, até eu voltar. Aí, ó, olha o que acontece. O Moisés vai subir e ele fala assim, Caleb, 6 dias, porque no 7º dia Deus vai me chamar. E aí, ó, vai lá. Então, subiu com Caleb e por 6 dias esperou. No 7º dia, olha o que Deus falou. Só Moisés vai para o monte do cume para receber as tábuas da lei. E aí o Moisés fica lá por 40 dias e 40 noites. O povo que está lá embaixo só vê saraivada, raio, trovão, saculejo, tremedeira do monte, fogo pegando lá em cima do monte e fica todo mundo lá desesperado.
Todo mundo fica desesperado. E aí fala assim, e agora, o que será que aconteceu? Né? E aí a gente entra no capítulo 25. O capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Moisés está lá resolvendo todas essas questões. E aí, no capítulo 25, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. E aí diz assim, eu separei, olha o versículo número 3, 25, capítulo 25, verso 3. Deus manda trazer oferta. Que oferta que Deus mandou trazer? Olha aqui, ó. Deus manda trazer essas ofertas, ó. Recebam deles ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, ó, pelos de cabra e peles de carneiro com tinta vermelha. Grifa esse aí, ó, com tinta vermelha. Grifa aí, ó, passa a caneta embaixo ou passa o marca-texto aí, ó. E peles de carneiro com tinta vermelha. E aí, ó, e peles finas, e madeira de acácia, e azeite para as luzes, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Traga também pedra de ônix e engastes para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, Moisés, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo desse tabernáculo, todos os seus móveis, e assim é o que você vai fazer. Então, aqui eu quero abrir um parênteses aqui, ok? Quero abrir um parênteses aqui. Você viu aí o que estava nesse versículo aí, o 25, o versículo 25? Ele pede para trazer a oferta. A oferta está aí, ó. O Claudinho marcou aí a oferta. Beleza? Claudinho, mostra para a gente primeiro aquela foto, a número 2 que você me mostrou, Claudinho. Isso, filho. Olha aí, ó. Isso que você está vendo, pessoal, é a planta do tabernáculo. Tá vendo? Ó? É a planta do tabernáculo. Tá vendo? Olha lá. O altar do holocausto, ó, o Claudinho pôs a flechinha ali, ó. Tá vendo? Aí depois vem a bacia com água. E aí, tá vendo que tem um retângulo aí cortado uma vez? Tem uma parte invisível ali, que é a primeira porta. Tá vendo? Tá vendo? A primeira porta. Ou melhor, desculpe. Ô, Cláudio, eu preciso da sua ajuda. Isso, mais para a direita, Cláudio, a primeira porta aqui embaixo. Mais. Pode ir, não, para o outro lado. Essa é a segunda. Essa é a terceira. A primeira está antes, aí, ó, aí. Tá vendo? Ó? Olha onde o Cláudio está pondo a lente. Tá vendo a lente do Cláudio aí, ó? Volta lá, Cláudio, por favor. Aí, ó. Olha aí, ó. Todo mundo está vendo onde o Cláudio está apontando? Ó, essa aí é a primeira porta. Avança lá, Cláudio, depois da bacia. Olha aí, ó. A bacia, ó, a segunda porta. Ó. Mostra aí a bacia, olha aí a segunda porta, ó. Aí a amarelinha é a terceira porta. Mostra para eles lá. Tá vendo essa aí, ó? É a terceira porta. Essas 3 portas, elas têm nomes. Se eu não, é que agora deixa eu ver se eu tenho aqui rapidamente. A primeira porta, se eu não me engano, é Zoe, o nome das 3 portas do tabernáculo. Se eu não me engano, é Zoe. É isso mesmo. As 3 portas. A primeira chama-se Zoe. A segunda chama-se... Peraí, deixa eu só ver aqui para mim não falar bobagem. É isso mesmo. A primeira chama-se Zoe. A segunda se chama... Puxa vida, estava tão fácil. Espera aí.
Espera aí, só um pouquinho. Puxa, peraí. É o nome das 3 portas, em grego. A primeira porta é o caminho, Ale. A segunda é a verdade e a outra é a vida. Isso, mas eu estava tentando lembrar o nome delas, mas eu não estou conseguindo. Então, ó, é isso aí que o Claudinho falou, mas eu ia dar o nome de cada uma dessas 3 portas segundo a regra dos judeus, né? A primeira porta aqui que o Claudinho mostrou é a porta do caminho. É a porta do caminho. Por quê? Porque esta porta aqui, ela abre para você seguir na direção do Santo dos Santos. Essa porta na frente da bacia, depois que você se purifica, você entra pela porta da verdade. Porque você não pode mentir na presença de Deus, porque você vai ser consumido. E aí, a última porta, que é a amarelinha ali, a última porta amarelinha, mostra aqui, Claudinho, essa porta aqui amarelinha. Aí, ó, a porta amarelinha, essa porta amarelinha é a porta da vida, porque se entrasse ali com pecado, morria. Quando Jesus se apresentou, ele disse que ele era o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é as 3 portas desse tabernáculo aí. Olha que fantástico. Eu lembrei o nome da segunda. Zoe Rhodes. Ai, meu Deus, está na ponta da língua. Zoe. A primeira porta chama Zoe, que é o caminho. A segunda é Rhodes, que é a verdade. A terceira eu não estou conseguindo lembrar. Mas, enfim, não tem problema. Depois a gente põe para vocês. Zoe, Rhodes e não lembro outro. Então, você vê, agora, Claudinho, eu quero que você mostre esse outro depois, mas mexe aqui para mim um pouquinho diminuído esse santuário, só para eu mostrar um negócio para eles. Aí tá lindo, Claudinho. Tá vendo, ó, que os móveis eles estão dispostos em uma forma de figura? Que figura que esses móveis estão parecendo estar disposto aí, ó? Uma reto aí, ó, e 2 para o lado aí, ó. Que figura que você parece assim? Tá certo que não está muito, né, perfeito aí a levada, a não ser quando você deixa o santuário de fora, aí fica perfeito o desenho. Você percebeu aí que é uma cruz? É uma cruz. É uma cruz, olha aí, ó. É uma cruz, tá vendo? Então, tá todo o tempo, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá vendo? Ó, o que é o tabernáculo? Nós lemos os textos aí, não lemos? Claudinho, agora eu preciso que você mostre aí devagarinho. Tá vendo? Então, ó, no texto ele fala para trazer o ouro, certo? Olha lá o texto, ó. Abaixa um pouquinho aí para eles, por favor. Olha lá, ó. Pode ir mais um pouquinho. Aí, ó. A oferta que deve trazer, tá vendo? Ó, ouro. Por que ouro? Porque ouro significa divindade e glória. Lembra que quando Jesus nasceu, um dos reis magos lá deu ouro para ele? Por quê? Porque ele era o rei dos reis, né? E nós vamos ver isso aí, ó, quem quiser anotar, em João, capítulo 12, verso 41. Evangelho de João 12, 41. Tá vendo? E aí, ó, dessa lista, primeiro é ouro e segundo é o quê? A prata. Mas por que prata? Porque a prata foi o preço do resgate do José e o do Judas, na questão de Jesus. Um é vendido por 20, outro por 30 moedas de prata. É o preço do resgate, a prata. Isso está em Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45. Tá vendo? E aí, a gente vai ver o próximo. Olha lá, ó, cobre ou bronze, né? Em alguns, ou bronze. Então, a gente vê que esse aí está em 2 Coríntios 5, 21. Né?
que aí o bronze está ligado a juízo e julgamento. Ele está ligado a juízo e julgamento. Aí agora ele começa a pedir tecidos, tá vendo? Ó? Ele começa a pedir tecidos. Qual é a cor aí, ó, do primeiro tecido? Tá vendo? Azul. Tá vendo? Por que azul? Porque esse tecido azul, ele representa o céu e a pureza de Deus. Agora, que cor que é o próximo tecido? Carmesim. Carmesim lembra o quê? Vermelho. Lembra o quê? O sangue. O sangue do quê? O sangue do sacrifício. Tá tudo aí, irmãos. Né? E, ó, os versículos dessas roupas é 2 Coríntios 5:1, Hebreus 9:26 e João 14:2. Aí, olha qual é o próximo tecido. O linho fino. O linho fino é para justificar a pureza e a retidão de Jesus. Esse linho fino aí. A pureza e a retidão de Jesus. 1 João, capítulo 3, do verso 3 até o verso 5. Eu vou mandar tudo isso, não precisa se apavorar não, tá? Eu vou mandar tudo isso aí, o Claudinho depois me ajuda aí, me salva. Né? Aí depois, olha o que ele pede. Ó. Ele vende um monte de tecido lindo, agora ele vai e pede pelo de cabra. Aí você olha assim, você fala assim, Santo Jesus, pelo de cabra. É, pelo de cabra. Por quê? É oferta pela redenção dos pecados. E você vai perceber também, o Claudinho estava mostrando aí, é feita uma cerca em volta do tabernáculo. E é feito do quê? Pelo de cabra. Olha aí, ó. Aí você vai ver isso em Hebreus 11:37. E você vai ver isso em 2 Coríntios 5:21. Hebreus 11:37 e 2 Coríntios 5:21. Aí, olha lá, ó, qual que é o próximo lá, ó. Pele, olha lá, ó, pele de carneiro. Mas olha lá, ó, é só uma pele de carneiro? Não, é uma pele de carneiro com tinta vermelha. Uma pele de um cordeiro com tinta vermelha. Caiu já sua ficha, o que é isso aí? Um cordeiro com tinta vermelha. Olha aí o Claudinho mostrando aí, ó. É uma pele de cordeiro com tinta vermelha. Cordeiro, tinta vermelha. O sangue do cordeiro. Então, olha lá aí, ó. Olha o Claudinho mostrando ali, que lindo. Ó. Tá vendo? Essa aí é das cortinas também, né? Tingida de vermelho. Isso aí é o sacrifício substitutivo. Isso aí é o sacrifício de Jesus Cristo no nosso lugar. É por isso que o cordeiro, ele dá o sangue dele para pintar essa pele. A nossa pele, que era para estar lá esticadinha. Mas Jesus nos livrou disso daí. Né? Hebreus 2:17. Hebreus 2:17. Né? Ale, deixa eu fazer um comentário aqui. Por favor, Claudio. Só para inteirar, né? A pele de carneiro, ela era utilizada para cobrir essa parte aqui, ó, da tenda, ó, que tá branca. Olha aí, ó. Então ela era coberta com pele de carneiro branco por fora e por dentro era a pele de carneiro vermelha. Que é essa daqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Ó, branco por fora, eram várias camadas de pele e a pele por dentro era vermelha. Então toda a tenda... Por dentro era vermelha, por fora era branca. Isso, e por dentro era vermelha. Era branquinha, aí o pecado entrou, afundou. Agora dentro tem que ser vermelho para purificar. Tá vendo? Ô, Cláudio, volta uma cena aí. Volta. Uma embaixo. Não, das duas canecas. Aí. É uma caneca só com duas alças. Gente, não tem nada a ver o que eu vou falar, é que eu vi essa caneca, eu lembrei de um comentário.
Você está vendo que ela tem duas alças, essa caneca? Por quê? Porque o judeu ele tinha que lavar a mão dele, e aí ó, ele pegou uma mão e foi lavar a outra mão, certo? E aí olha o que acontece. Ele não pode pegar com a mão limpa aonde ele pegou com a caneca suja, porque para ele vai contaminar. Então, quando ele for lavar outra mão, agora a mão limpa vai pegar outra alça da caneca para lavar a outra mão. É muita religiosidade, não é? Você está vendo aí, ó? Duas alças para lavar a mão. Mas pula essa parte aí, outra hora eu comento sobre isso. E aí, ó, a gente achava que já estava no top das galáxias. Olha a próxima coisa que ele pede. Lá, capítulo 25, verso 5. Olha o que ele pede, ó. Pele de carneiro pintado de vermelho. E aí, olha lá, pele de texugo. Pele de texugo. Aí você fala assim, santo Deus, pele de texugo. Você sabe que bicho é texugo? Eu nem peguei a imagem de um texugo aí para mandar para o Claudinho. Mas ele é igual um coati, ele é igual um skunk, né? Mas ele não é preto e branco, né? Ele é meio cinza. Aí você fala assim, mas meu Deus, por que pele de texugo? Porque por causa da aparência sem atrativo. É uma pele que é considerada comum, sem atrativo nenhum. Mas ela repele o calor e deixaria esse monte de pele que o Claudinho mostrou aí, deixaria bem refrescante lá embaixo. Senão o povo morreria. Olha o texugo aí, ó. É esse bichinho aí, ó. E aí a pele dele deixa lá embaixo como se tivesse um ar-condicionado, né? Mas, Ale, por que a pele desse bicho? Porque ela não tem nenhuma aparência de beleza. Ela é uma aparência muito simples, ela não tem valor atrativo. E aí, Isaías capítulo 53, verso 2. Isaías 53, verso 2 vai dizer assim: ninguém achava em Jesus nenhum tipo de beleza nem formosura. Olha que coisa. Aí, ó, as peles que o Claudinho está mostrando, tá vendo? A de cabra, olha lá, a de texugo, tá vendo? E a terceira lá é a pintada de vermelho, que ele vai mostrar dentro na sequência. Tá vendo? Olha aí que interessante. Claudinho, você tá ficando cada dia melhor, hein, negão? Né? E aí, ele vai falar da madeira de acácia. Olha aí, o próximo aí, ó. Madeira de acácia. A madeira de acácia é a humanidade incorruptível. Por quê? Porque a madeira de acácia ela foi coberta de ouro. Ouro, lembra que era? A realeza. O ouro era a realeza, lembra? E a divindade de Deus. Então, a madeira de acácia, nós que somos árvores plantados junto a ribeiros de água, que no tempo apropriado dá o seu fruto, agora somos revestidos do ouro, né? Então, essa madeira de acácia é para isso, que está em Hebreus 4:15. E aí, para a gente já caminhar para o final, ele vai pedir as próximas coisas, que é o óleo. O óleo é a unção do Espírito Santo. Ele se encontra tanto em Isaías 53:10, como em Atos 1:8, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, né? Aí ela fala das especiarias para o óleo da unção, né? Especiarias para esse óleo de incenso. Então, isso aí se encontra em Efésios 5:2 também, porque Jesus, Cristo, é o bom perfume de Deus. Ele é o bom perfume de Deus, né? E Deus recebe esse perfume dele, que é o Cristo, em nosso favor, como um doce e suave aroma agradável às suas narinas. Tá vendo? Olha aí que bacana. E aí, ele vai finalizando, né? Olha aí, ó, cobri-los-á de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás, e farás sobre ele uma coroa de ouro ao redor, né?
E aí ele vai falar dessas portas, da tipologia, né? Da pia de bronze. A pia de bronze, ela é um tipo de Cristo. Do mesmo jeito que a porta é um tipo de Cristo, do mesmo jeito que as cortinas também é um tipo de Cristo, né? E porque você vai ver que quando, ó, tá vendo as cortinas? Volta um, Cláudio. Essas cortinas aí, ó. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, que todas elas são presas pelas cordinhas e por esses negócios aí, parece uma chapinha aí. Por quê? Porque eles tinham que se entrelaçar. Então, é como se Deus estivesse falando ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você entrelaçado para que você prevaleça e você não caia, né? E aí tem o propiciatório, e aí tem o candelabro, aí tem a Arca da Aliança, tá vendo? Olha aí ó, o altar do sacrifício, ó. É uma grelha gigante, tá vendo? Ó? E tá vendo essas pontinhas aí, ó? Essa aí, ó, é onde o sacerdote molhava o polegar e passava o sangue aí, entende? E aí você vai ver que vem o propiciatório, tem um propiciatório fácil aí? Cadê? Manda mais, ó, o chifre, tá vendo, ó? Ó, tá vendo onde tá essa ovelhinha aí, ó? Eles tiravam depois aí embaixo o excesso e colocavam no lugar apropriado. Aí Deus manda fazer, né, esse tabernáculo, aí vem, você tá no altar, aí vai para o outro, a bacia, aí, essa bacia ele tinha que se lavar com água. Lembra? O João Batista não batizava as pessoas? O João Batista batizava as pessoas, não era? E aí, olha o que aconteceu. O João Batista começou a batizar as pessoas, por quê? Porque eles iam lá, eles compravam um copo, né? Aí eles iam, falavam assim, ó, o copo comprou na loja? Comprou. Ninguém usou? Não. Aí eles mergulhavam o copo na água, e quando eles tiravam, o copo era considerado santificado. Aí ele ia lá, pegava um talher. Aí ia lá, pegava o talher, aí mergulhava o talher na água. Ninguém nunca usou? Não. Então agora está purificado. Daí o João Batista falou assim, ué, eles mergulham as coisas aí desse jeito para purificar, então agora vamos mergulhar as pessoas, porque aí purifica as pessoas. E aí é por isso que o nome dele ficou João Batista, porque ele que inventou essa história de batizado aí, né? Aí vamos para o outro lá, que já está acabando, que dessa vez eu dei uma extrapoladinha, o propiciatório. Aí, avança mais. Aí, ó, tá vendo? Aqui é onde tinha os olhos, tá vendo? E os pães, tá vendo? Por quê? Porque esse aí, se você lembrar da figura, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, no lado, ó, a mesa dos pães, tá vendo? Ó? E no outro lado, você vai ver, ó, olha aqui, o candelabro. Ó. Do outro lado tem o candelabro, ó. Tá vendo? Do outro lado aqui tem o candelabro. Então, em um lado está a água e no outro está o lugar do pão. Então, ele pega e acende, mantém isso aceso e sempre com os pães. Tá vendo? Aí ele avança para o altar do incenso, onde ele queimará os incensos. Aí isso, Cláudio, tá vendo? Olha o candelabro aí, ó, tá vendo? E do lado aqui embaixinho, ó, perto desse negócio, as duas flechinhas azul, tá aqui a mesa, não, à direita. Aí, isso, tá vendo aí, ó? Isso aí é onde ele colocava os pães. E lá na frente, olha lá, ó, aqui é onde queima o incenso, ó, para o sumo sacerdote. Isso, Cláudio, aonde queima o incenso para que o sumo sacerdote possa entrar. Tá vendo? E aí o último estágio é onde está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde nós vamos estar fechando, né, essa parte aqui. A Arca da Aliança, entra mais uma parte lá para mostrar a arca. Não tem, Ale. Aí, o santo do estampo. Ale, não é não permitido. tem? Não é permitido tirar foto interna do Santos dos Santos. Eu já fui em dois Ok. tabernáculos, duas réplicas de tabernáculo. Uma feita pelo grupo israelita e a outra que é lá da Universal.
e não é permitido Ok. tirar foto dos santos dos santos. Então a gente não tem. Passando essa Ó. cortina aqui, você consegue entrar lá para ver. E lá dentro, logo de frente, já fica a Arca da Aliança. Positivo. Obrigado, Cláudio. E assim a gente encerra nosso encontro de hoje, né? Na semana que vem, nós vamos entrar falando das cortinas do tabernáculo, tá vendo? Que aí essas explicações que eu dei aqui para vocês. Então, eu quero pedir que vocês entrem lá, né? Se vocês quiserem utilizar, tá vendo? Ó, o Escravo de Cristo é o nome desse canal. Você pode entrar lá, tem todos os outros estudos, sempre de 5 em 5 capítulos. Então, a semana que vem, nós vamos estudar do 26 ao 30. Ó, você tem 7 dias para ler só 5 capítulos. Entendeu? Você vai ler do 26 até o 30. E aí, na terça-feira que vem, eu venho comentar, igual hoje, esses versículos que nós lemos hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Tá tranquilão? Tudo bem aí, então? Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma semana power. Que Amém. Deus, olha, fica aí. Deus abençoe, Bia, Maria, todos vocês, Luiz, Emerson, Cleberson, o Francesco, Douglas. Meu muito obrigado, Deus abençoe. E você que vai assistir, que Deus abençoe também. Fica na paz, uma semana grande e maravilhosa para vocês. Meu muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudio. Foi sensacional hoje, hein? Muito, muito bom. Gostei mesmo, Cláudio. E a sincronia foi muito boa também, apesar da distância, né? Que maravilhoso. Que bom. Graças a Deus. Agora eu vou para a reunião de jovens que estão me esperando na igreja.